Olá, como é que vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alex Baja, eu sou coordenador do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras e nos últimos 2 anos tive a oportunidade de ser o responsável técnico por um projeto denominado Bioinframinas, que foi realizado entre a Universidade e o Ministério Público de Minas Gerais. Nessa palestra eu vou apresentar alguns dos resultados sobre os estudos realizados com concessões de rodovias e as suas soluções para a redução dos impactos frente ao atropelamento de fauna. Este projeto teve como objetivo realizar um diagnóstico das ações implementadas em planejamento pelas concessionárias de rodovias estaduais e federais no que tange à redução dos impactos das atividades na biodiversidade. O foco esteve basicamente na questão do atropelamento, mas as análises também permearam a questão de conectividade, como a gente vai poder verificar durante a apresentação dos resultados. Antes de conhecermos os resultados do trabalho, é importante se diferenciar os objetivos das ações de mitigação implantadas em infraestrutura viária de uma forma geral, quando estamos falando de biodiversidade. No caso de fauna terrestre, de uma forma geral, você tem 2 objetivos distintos e complementares. Um deles é a redução do atropelamento. Então você implanta uma medida de mitigação, um redutor de velocidade, uma cerca, uma passagem de fauna, para que aquele animal que normalmente cruza a rodovia deixe de fazê-lo e as taxas de atropelamento sejam minimizadas. Essa é uma das estratégias. Entretanto, existe também uma questão de conectividade. Por quê? Quando você insere a sua rodovia ou ferrovia numa determinada paisagem, você gera um processo de fragmentação desses hábitats. Você corta diferentes áreas que muitas vezes fazem parte da área de vida das espécies que estão ali. Esse é um dos grandes motivos do próprio atropelamento. As medidas de mitigação podem focar na recondução à conectividade, à manutenção da conectividade, uma passagem de fauna bem construída e que permita que as espécies que vivem dos 2 lados da rodovia cruzem por ela gera o processo de conectividade e pode também reduzir o atropelamento. Então é importante que se tenha esses 2 conceitos, porque se avaliar a redução do efeito de estradas no atropelamento, é um processo relativamente simples. Você compara o que está morrendo hoje, seja em termos de espécie ou de abundância, com o que morre depois que a medida é implantada. Já o processo de conectividade, que é tão importante quanto o do atropelamento, requer análises muito mais robustas. De uma forma geral, você precisa saber se a totalidade das espécies está conseguindo fazer uso, se elas estão conseguindo reproduzir e manter a conexão genética. Existe uma série de perguntas complementares para se avaliar conectividade. Este trabalho teve como foco 5 concessões que existem no estado de Minas Gerais. Mesmo quando a concessão tem um trecho, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Goiás, no estado de São Paulo, nós avaliamos apenas o segmento mineiro da concessão. Isso é importante porque nós temos rodovias com malhas muito maiores do que aquela que nós analisamos. Foram analisadas 5 concessões. A Concero, que é um trecho da BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora.
a Via 040, que é a continuação da Concer na BR-040, a BR-381 da Artéries, vindo de São Paulo até Belo Horizonte, a Concebra, que é composta por duas rodovias distintas, a BR-262 e a 153, e a AB Nascentes, que é uma concessão de uma rodovia estadual, a MG 050. Essas foram as 5 concessões avaliadas no decorrer do projeto. O projeto teve 3 focos principais. O primeiro foi realmente avaliar quais eram as espécies e suas respectivas abundâncias que estavam sendo impactadas em cada uma das concessões. Porque é óbvio que você só pode pensar em redução do impacto se você conhece as espécies que estão sendo impactadas. Não existe uma fórmula padrão que permita você criar medidas de mitigação sem que elas estejam altamente relacionadas com as espécies que estão sendo afetadas. Por exemplo, se você tem muito anfíbio, você tem que focar em estratégias para proteger anfíbio, que elas vão ser completamente diferentes de estratégias para se proteger onça parda, porque você precisa de corredores maiores, passagens de fauna maiores, sistemas de cercamento diferenciados e assim por diante. Assim como também, com certeza, os impactos acontecerão em lugares distintos entre espécies de anfíbios e de grandes mamíferos. Okay? Então, o primeiro foco, conhecer as espécies e suas respectivas abundâncias. E essa análise envolveu um grande conjunto de análises complementares, por exemplo, sobre sazonalidade, sobre período chuvoso, inclusive dia da semana, para se identificar se existiam tendências diferenciadas e assim por diante. Com base nos dados enviados pelas próprias concessões, e isso é importante de se entender, nós não fizemos monitoramento, nós utilizamos os dados cedidos pelas próprias concessões para avaliar os impactos. Isso é extremamente importante porque normalmente a concessão faz a tomada de decisão não com informações de pesquisa científica, não, ela se utiliza das informações obtidas ou diretamente pela sua equipe de tráfego, aquela que fica fazendo a ronda dentro da concessão, ou de consultorias contratadas especificamente para se fazer um monitoramento, seja de medidas ou de atropelamento. Bom, os dados que nós analisamos dentro desse projeto foram exatamente os dados cedidos pelas concessões, que de uma forma geral são os que ela utiliza para a tomada de decisão. Com base nisso, nós analisamos vários conjuntos de dados para se verificar a presença de áreas de agregação de atropelamento. De uma forma geral, se entende que as áreas de agregação são justamente aquelas que nós devemos focar ações de mitigação. Existe uma série de estudos que hoje mostram o quanto que essas áreas de agregação podem ter variabilidade no decorrer dos anos. O que nós fizemos aqui não foi uma variação temporal das áreas de agregação. Nós utilizamos o banco de dados das concessões para fazer uma análise para diferentes grupos. Por exemplo, mamíferos de médio e grande porte, mamíferos, um grupo específico de mamíferos que foi acordado com o Ministério Público e quando existiam informações suficientes para algumas das espécies ameaçadas mais impactadas em cada uma das concessões. De uma forma geral, o lobo-guará foi uma das espécies mais presentes dentro dessas nossas análises. Finalmente, a última parte desse trabalho
analisou as medidas de mitigação que já estavam implantadas e que estão em planejamento e cruzou essas informações com as áreas de hotspot. Então, nós identificamos primeiro aonde que a estrada gera mais impacto e verificamos depois se as medidas de mitigação que estavam sendo propostas ou que foram implantadas, elas casam e visam realmente proteger. Em nenhum momento, é importante que se diga isso, nós pudemos fazer uma análise de efetividade das medidas de mitigação. Na melhor das hipóteses, nós podemos discutir, frente ao que se sabe, se aquela medida de mitigação é boa o suficiente para se reduzir atropelamento de fauna, por exemplo. Então, nós não fomos a campo para monitorar essas informações. Nós não fizemos amostragem nas medidas de mitigação para saber se elas estavam sendo efetivas ou não. O nosso trabalho parou na convergência entre hotspot e presença de uma medida de mitigação. Ok? Nessa tabela, você tem uma magnitude dos bancos de dados que foram cedidos por cada uma das concessões. É importante que se diga que, independente da escala temporal, fazer comparações entre as concessões se tornou algo impossível, na verdade. Eu iria dizer muito difícil, mas ele é impossível de se traçar comparações e se informar hoje, ou se ter uma ideia de qual concessão está afetando mais ou menos a nossa biodiversidade. Por quê? A principal característica desses relatórios é a ausência de informação de esforço amostral. Então, mesmo uma concessão que tenha mais de 10 anos de informação, você não sabe exatamente quantas vezes ela teve equipe em campo, quantos dias foram monitorados. Na melhor das hipóteses, nós temos uma informação para meses, ou o dia que alguém encontrou um animal atropelado, mas nós não sabemos quantas vezes essa equipe foi para campo e não encontrou nada. E isso é uma informação extremamente importante para que você possa estabelecer esforço de amostragem e transformar os dados brutos em taxa de atropelamento que nos permitiria balizar os nossos resultados. Ok? Essa lista de espécies são algumas das espécies que compuseram, em diferentes contextos, as nossas análises de hotspot. Elas eram as nossas espécies foco. Toda vez que uma determinada análise de hotspot foi realizada, nós buscávamos dentro do rol de espécies afetadas pela concessão, quando ela tinha uma ou mais dessas espécies, e analisávamos o conjunto. Essa foi uma das análises de hotspot. A outra focou estritamente em animais de médio e grande porte. E, como eu já disse anteriormente, nós ainda, quando existem dados suficientes das espécies ameaçadas, nós analisamos as espécies ameaçadas. Bom, entre os resultados obtidos, nós temos essa tabela. E ela é extremamente informativa sobre o método de amostragem utilizado e os erros que acabam sendo internalizados nas análises das diferentes concessões. Veja só, nós temos, como eu mostrei na tabela anterior, ou nas tabelas anteriores, amostragens de anos. Muitas vezes nós temos 10, 8 anos. E essa tabela é uma tabela de riqueza de espécies. O que ela nos diz? Ela nos diz quantas espécies de anfíbio a Conser encontrou durante todo o período de amostragem que ela fez, quantas espécies de répteis, quantas espécies de aves.
Aqui não é número de animais que morreram, mas número de espécies que foram afetadas. Então a gente pode ver que nós tivemos na Conser 140 diferentes espécies de aves afetadas durante todo o período de monitoramento que ela realiza. Riqueza de espécies. E por que eu disse que isso é extremamente informativo? Veja as informações de riqueza de anfíbios e de répteis. Elas se diferenciam de uma forma gritante de aves e mamíferos. Por quê? Porque eles são animais de pequeno porte, pequenos sapos, pequenas cobras, pequenas rãs. Elas não são o foco, o objeto do monitoramento das equipes de tráfego das concessões, que, como eu disse, é a principal forma de coletar dados dentro das concessões, e com isso, essa informação acaba sendo equivocada, escondida. Por quê? É óbvio de que você tem dezenas de espécies de anfíbios que estão sendo impactadas. Mas, na verdade, veja só, das 5 concessões, 2 afirmam que nunca um anfíbio foi atropelado na sua estrada. Isso é mentira. Isso é um erro amostral focado porque o operador de tráfego, a pessoa que está na rodovia, está preocupado em retirar de cima da pista animais de médio e grande porte que possam causar um acidente, animais que estão nitidamente atrapalhando o tráfego, e ele não anda em uma velocidade condizente para se fazer um monitoramento de pequenos vertebrados. E eu concordo que esse não é o foco do trabalho dele. Então, o que tem que ser feito nitidamente é uma mudança na estratégia de coleta de dados, para que nós possamos conhecer as espécies de pequeno porte que estão sendo afetadas. Você tem que fazer um procedimento metodológico que permita se identificar isso. Esse é um dos grandes problemas e nitidamente demonstrado nessa tabela. Essa outra tabela mostra as principais espécies ameaçadas encontradas atropeladas nas diferentes concessões. Se observa que nós temos variações entre espécies altamente distribuídas, como o caso, por exemplo, do próprio lobo-guará, que acontece nas 5 concessões, como espécies ameaçadas muito mais localizadas, como o caso das antas, que foram identificadas apenas na via 040. Isso é esperado porque a área principal de ocorrência dessas espécies, ou dessa espécie dentro do estado de Minas, é mais localizada. E com isso, você reduz a chance dela ser encontrada em outros trechos de rodovia. Mas vejam, aqui nós temos cerca de 13 espécies ameaçadas e algumas delas bastante recorrentes. Então, dentro da tomada de decisão de como proceder, algumas dessas espécies nitidamente precisam ser melhor amostradas e se estabelecer programas de conservação focado nessas espécies. Agora eu vou mostrar um pouco das áreas de agregação que foram identificadas para as diferentes concessões e para diferentes análises que foram realizadas. No caso, por exemplo, da Conser, foram realizadas pelo menos 4 análises de agregação e esses gráficos são interessantes para que possa se notar, e isso vai ser recorrente em várias das nossas concessões, de que os principais hotspots, as principais áreas de agregação, são distintas conforme a análise que se faz. Quando você compara mamíferos, que é aquele conjunto de espécies focais pré-estabelecidas junto com o Ministério Público, mamíferos de médio e grande porte,
existe uma convergência muito grande entre essas duas análises, porque nós temos várias espécies que estão presentes nas duas análises. Quando você já vai para um nível específico, por exemplo, no caso do lobo-guará, você identifica que existem hotspots diferentes. E isso é extremamente importante, que no momento da tomada de decisão, o empreendedor, junto com os órgãos ambientais, estejam abertos para se discutir quais são as espécies focais. É impossível se proteger tudo. Então, nós temos que ter uma discussão bastante clara do que se está buscando. Por exemplo, mamíferos de médio e grande porte. Uma análise dessa, e aí independente de você ter às vezes uma mistura de espécies, que isso tem que ser considerado numa análise mais focal, você identifica animais que podem estar impactando a biodiversidade e ao mesmo tempo impactando segurança viária. Esse é o caso nítido de capivara. Capivara é um animal que muito pouco gera de preocupação ambiental, porque ela tem uma taxa de colonização, de reprodução muito grande, mas ela causa um problema de segurança viária muito grande. E com isso, ela precisa ser analisada. Já outras espécies, elas terão um foco estritamente na conservação. Então, isso tem que ficar muito claro dentro de uma análise de hotspot. Essas análises que estão sendo mostradas aqui não foram previamente discutidas nem com o Ministério Público, nem com os órgãos governamentais e nem com as concessões. Então tem que ficar evidente de que elas precisam, no momento da tomada de decisão, ser reanalisadas para aquilo que está querendo se proteger. Eu quero proteger lobo-guará, você tem as informações de áreas críticas de atropelamento de lobo-guará. Ponto. A partir disso, e veja, nós analisamos o conjunto dos dados, vale a pena se reanalisar essa informação para diferentes anos. A grande questão é que muitas vezes você não tem dados suficientes para fazer isso, mas quando existem, você deve analisar diferentes anos para verificar quais são os hotspots que se perpetuam no tempo. Você vai ter hotspots que vão surgir e sumir, mas você tem hotspots que toda vez que você analisa para diferentes anos, é ali que ele está gerando impacto. Esse é um hotspot muito mais importante de ser mitigado do que aqueles que surgem em diferentes anos. Nessa outra análise, exatamente as mesmas considerações da Conser. Veja que aqui nós estamos falando da Via 040, a continuação, então, de Juiz de Fora em direção a Goiás. Quais são as áreas críticas que a gente identifica para diferentes grupos? Tamanduá, lobo. E veja que, efetivamente, as áreas críticas não se sobrepõem. Então, eu quero proteger o tamanduá, eu tenho que estabelecer medidas de mitigação nesses pontos. Eu quero proteger lobo-guará, eu tenho que gerar a medida de mitigação nesses outros pontos. Como eu comentei, como um resultado final, e que aqui na nossa palestra ele vai ser muito pouco abordado pela dificuldade de se mostrar esses resultados, mas no relatório ele está totalmente disponível para você, nós analisamos as medidas de mitigação frente a cada um desses hotspots, para que você possa ter uma ideia de existe o hotspot, existe ou não uma medida de mitigação pensada. Se não existe, vamos pensar. Essa é uma das grandes resultados finais que nós tivemos
dentro desse projeto. Aqui, para a MG 050 da AB Nascentes, temos também as análises e a gente verifica que as análises de hotspot focadas em mamíferos de médio e grande porte, elas têm grandes diferenças quando nós analisamos tamanduá-bandeira como uma espécie única sendo considerada, mostrando mais uma vez que as análises devem ser segmentadas de acordo com o que for discutido entre concessão e agências, órgãos governamentais que tomam a decisão quanto ao que queremos proteger. Veja que nenhuma das nossas análises foi capaz de analisar hotspots de pequenos vertebrados. Não existe essa informação. Então, pode ser que nós tenhamos espécies altamente ameaçadas, de anfíbios, por exemplo, ou de cobras, que nós não fazemos ideia que estão sendo afetadas e que existem áreas de agregação, simplesmente porque os procedimentos metodológicos de coleta de dado não estão sendo adequados para esse grupo. Nós ficamos com foco nas espécies de pequeno, de médio e grande porte. Esses gráficos, da mesma forma, para a artéries na BR-381. Veja que é nítido que você possui um determinado segmento da rodovia, que é bastante extenso, mas que existem áreas onde a agregação é muito mais evidente do que em outros trechos de rodovia. É ali que você deve buscar. E mesmo assim, você percebe que as áreas de atropelamento de lobo são distintas daquelas que, quando a gente analisa um conjunto de espécies todas juntas. Então, o lobo tem requerimentos específicos que só aparecem quando você analisa em nível de espécie. E, infelizmente, para a Consebra, os dados encaminhados são tão restritos que nós não conseguimos fazer análises de hotspot sequer para a agregação dos dados. Isso não foi possível de ser avaliado qual é o nível de impacto para diferentes espécies ameaçadas ou para os segmentos como um todo. Não existiam dados suficientes. E agora chegamos na última parte das nossas análises, que é o que eu comentei da união entre hotspot e as medidas de mitigação. Nós fizemos uma análise criteriosa para cada concessão, inclusive, quando possível, discutindo com os próprios gestores, analistas das concessões. No caso da Conser, foi a primeira que nós analisamos, ela tem hoje dentro do trecho, isso é importante de se identificar, de se esclarecer, dentro do trecho mineiro, dentro do trecho na área da divisa do estado de Rio de Janeiro até Juiz de Fora. Existe implantada uma medida de mitigação, que é essa aqui da foto. Ela é uma medida de mitigação de grande, inclusive com monitoramento por armadilha fotográfica. Você pode ver lá no fundo da imagem, entre as duas faixas amarelas, existe algo pendurado. É a estrutura para você poder fazer o monitoramento com armadilhamento fotográfico. Bom, existe essa medida de mitigação, várias planejadas. Entretanto, como a Conser está em final de contrato, foi nitidamente informado que provavelmente as novas medidas foram identificados os locais, sabe-se que existe o problema, mas ele vai ser postergado para uma nova concessão. A empresa, em final e entrega da concessão, que pode até ser que ela mesma continue a desenvolver no futuro, se ela novamente continuar com a concessão, mas nesse momento essas novas medidas não serão implementadas.
Entre todas as concessões, a equipe de gestores da área ambiental foram as pessoas mais acessíveis e demonstraram possuir, e no caso das outras se torna impossível saber, porque não houve um contato tão estreito, mas para a Conser, a equipe de analistas tem um nível de conhecimento, de capacidade de análise, de tomada de decisão muito grande. Os relatórios são bem estruturados, contudo, como eu disse, a tomada de decisão para a redução do impacto será postergada à próxima administração, seja pela equipe que já está, seja pela equipe que virá. No caso da Via 040, da Invepar, foi informado, foi entregue que a empresa instalou 22 placas de sinalização, como essa, que é dentro da própria Invepar, aonde com o objetivo de redução de impacto. Aqui cabe uma colocação de que já se sabe que placa de sinalização possui uma eficiência na redução da mortalidade de animais menor de 3%. E fica aqui a nossa análise crítica para cada um de nós de quem reduz efetivamente a velocidade quando se vê uma placa de sinalização dessa forma. Ninguém faz, porque as pessoas sempre acham que talvez um dia, mas não vai acontecer comigo, o animal não vai passar nesse momento, e com isso a velocidade se perpetua, continua constante. Então, a implantação de placas de sinalização é provavelmente um dos piores modos de você buscar a redução da mitigação de impactos. Existem estudos para a implantação de outras medidas. Isso foi informado através de contato de e-mail, mas assim como a Conser, a Via 040 está devolvendo o trecho e vai ser provavelmente ter uma nova administração. Toda a tomada de decisão e os custos de implantação estão sendo repassados para essa nova administração quando isso acontecer. Então, existem estudos, se conhecem algumas das áreas importantes, mas nenhuma ação será realizada nesse período, nessa administração. No caso da AB Nascentes, nós recebemos um grande conjunto de informações sobre medidas já instaladas, medidas que seriam instaladas até 2018, até 2019, e foi verificado que a grande parte delas continua sendo meramente uma informação. Não houve efetivamente a implantação das medidas de mitigação. Nós entramos em contato para poder fazer uma reunião com as equipes e nunca obtivemos retorno para que isso se efetivasse. No caso da Arteris, ela descreve 61 medidas de mitigação. Nesse bojo estão todas as diferentes tipos de passagem, desde pontes, como essa aqui da imagem, que efetivamente pode ser uma forma, eles chamam inclusive de corredores de fauna nesse caso. Por quê? Porque ela gera um processo de conectividade contínuo, porque a ponte passa por cima e pode-se ver que existe uma formação, uma mata ciliar que acompanha o rio. Perfeito. Foi a concessão que apresentou o estudo mais robusto. Existe um levantamento de quais são as medidas existentes
e alguns resultados de monitoramento dessas medidas, que nós vamos discutir um pouco mais sobre efetividade logo em seguida. Também se tentou estabelecer uma reunião, obteve-se um retorno parcial e depois não conseguimos efetivar nosso contato para discutir e entender como é que a equipe está atuando frente à redução dos impactos no seu trecho de concessão. Finalmente, a Consebra, BR-262 e BR-153, declara que existem 43 medidas de mitigação. Só que o foco das medidas de mitigação estão, como a Via 040, em placas de sinalização e em um grande número de redutores de velocidade. Veja, essa foto é de um segmento com redutor de velocidade. E quando se observa a disposição desses equipamentos, se tem a nítida impressão de que a instalação deles está focada muito mais em segurança viária, em redução da velocidade, pensando na segurança viária, do que propriamente dito na proteção da biodiversidade. Então, muitas vezes, as ações de mitigação que são declaradas, elas estão maquiadas a uma outra finalidade. Segurança viária é uma delas. Também com a Consebra se fez um primeiro contato, houve uma troca de e-mails, mas acabou-se não conseguindo realizar uma reunião para avaliar quais medidas estavam sendo repensadas, os efeitos dessas medidas frente à biodiversidade e assim por diante. Como eu disse, talvez um dos resultados mais interessantes desse trabalho é justamente a análise onde existe a convergência espacial das medidas de mitigação com os hotspots. Esses dados eles são muito extensos, geraram tabelas bastante grandes, porque isso é feito, em alguns casos, a cada 150 metros de rodovia, para você ter uma ideia do nível de precisão que foram realizadas dentro dos procedimentos metodológicos. E com isso as tabelas são bastante grandes. Convido você a acessar, quando estiver disponível, os relatórios para que você possa enxergar nitidamente essa sobreposição, ok? A partir disso, nós podemos tirar algumas conclusões para esse trabalho. O primeiro, e voltando naquela tabela de riqueza que no início da palestra, as informações coletadas pelas equipes das concessionárias têm um forte viés amostral para aves e mamíferos. Existe a necessidade de contratação de consultoria para a realização de trabalhos com espécies de pequeno e médio porte, porque essa informação nitidamente é subamostrada quando você utiliza as equipes dentro da própria concessão. E por mais que uma concessão informe que a sua equipe será treinada, que a sua equipe será instruída a fazer também coleta de pequenos, isso é inviável. Está comprovado de que qualquer monitoramento de carro, seja ele a 50 km por hora, você tem um nível de detecção de animais de pequeno porte baixíssimo, completamente subamostrado. É necessário que sejam implementadas estratégias de coleta de dados focadas em pequenos, provavelmente vinculado a trabalhos de consultorias contratadas especificamente para essa finalidade. Voltando na nossa segunda tabela, nós temos 3 espécies ameaçadas de médio e grande porte. Veja como essa informação ela confirma
o fato que acabamos de discutir. Ela mostra que nós fomos incapazes, ou as concessões foram incapazes de identificar espécies ameaçadas de pequeno porte. Não é porque elas não existem, é porque elas não foram amostradas, certo? Mas, dentro das amostradas, nós temos 10 que são recorrentes. E não quer dizer que as outras 3 não sejam importantes. É bem provável que, por exemplo, nós temos um caso de onça-pintada e um caso de anta em um determinado trecho de concessão. Não, na verdade, não é um caso, é uma concessão. Essa concessão precisa avaliar a importância de se trabalhar esses pontos de amostragem onde se evidenciaram a mortalidade dessas espécies. Então elas não devem ser, só porque ocorreram uma vez, deixadas de lado. Muito pelo contrário, tem que ser avaliado se essa mortalidade é recorrente, o quanto que ela pode estar afetando a viabilidade de população da espécie que foi morta. No caso, por exemplo, da onça-pintada, a perda de um único indivíduo para uma determinada área já é extremamente significativo, merece um estudo à parte. Nenhum dos relatórios analisados ou das vistorias realizadas permitem que se avalie se a medida de mitigação implantada está reduzindo os efeitos do atropelamento. Por quê? Para você saber isso, você precisa entender se a medida de mitigação, primeiro, ela tem que estar num ponto aonde em algum momento houve um hotspot. Então veja, nós temos que ter a informação de uma área de agregação, a instalação de uma medida de mitigação e um contínuo monitoramento para se verificar que isso diminuiu. O que se tem hoje é, muitas vezes você tem um hotspot e uma medida de mitigação. Só que como você não tem monitoramento posterior, você não consegue saber se esse hotspot diminuiu. Essa é a forma que a gente analisa efetividade de medida de mitigação. Não adianta nós implantarmos uma medida porque nós temos um hotspot e isso não ser avaliado se houve uma redução. Esse processo tem que continuar. Tem que levar, em alguns casos, alguns anos de monitoramento para se constatar que houve uma redução da taxa nesse local. Em alguns casos, o conjunto das ações de mitigação são sabidamente ineficientes. É o caso das placas. Instalar placas típicas, sejam elas mais para educação ambiental, aquelas placas onde você tem imagens dos animais, algumas informações sobre a presença da espécie, ou a placa oficial de trânsito, que indica a presença de fauna potencial na pista, é completamente ineficiente. Essas placas não reduzem o impacto do atropelamento. E com isso, a implantação dessas, teoricamente, medidas de mitigação são apenas para afirmar ao poder público, ao Ministério Público, às ONGs ou à sociedade de que algo está sendo feito, mas ele é completamente ineficiente. Mesmo quando se tem informação sobre monitoramento para redução da taxa de atropelamento frente à presença de uma medida de mitigação, você em nenhum caso se identificou uma discussão, uma possibilidade de avaliação da conectividade. Porque, como eu já falei no início dessa palestra, esse processo é muito mais oneroso em termos financeiros, em termos técnicos, em termos logísticos. Ele requer um monitoramento muito mais robusto para poder provar que as espécies que estão ao lado da rodovia estão utilizando a passagem para então irem para o outro lado e gerar conectividade. Esse é o próximo passo
E isso deveria ser um processo integrado entre atropelamento e conectividade. Sem isso, você pode reduzir o atropelamento, mas manter a sua espécie trancada em um pequeno fragmento que vai gerar a morte desse indivíduo ou dessa espécie com o passar do tempo, porque ali não há uma área mínima viável para essa espécie se manter. Ou ela passa para o outro lado, ou ela morre. Se ela não passa, porque, por exemplo, foi implantada a cerca, ela pode ser bloqueada, ótimo, ela deixou de ser atropelada, mas mesmo assim ela não consegue chegar à sua área de alimentação, à sua área de reprodução, e com o passar do tempo essa espécie acaba morrendo. E exatamente dessa forma, medidas implantadas para outros objetivos e declaradas como para a proteção da fauna. É muito importante que a gente entenda quais são as espécies que nós estamos querendo proteger e o tipo de medida, mesmo que seja de uso múltiplo, que estão sendo implantadas. Por exemplo, um duto com água, ele pode ser utilizado por algumas espécies, mas por outras, elas jamais farão a passagem aonde você possui uma pequena coluna d'água. Então veja que se esses dutos não são adaptados com uma passarela seca lateral, ele não vai ser utilizado para essas espécies. Medidas de mitigação são implantadas para uma ou mais espécies, declaradamente buscando-se a redução do impacto sobre essas espécies. Você não pode pensar em criar medidas de mitigação sem avaliar as espécies que você precisa proteger e acreditar que elas vão ser utilizadas amplamente. Isso não acontece. Como eu já disse, nenhum dos estudos, nenhuma das reuniões demonstrou que as medidas de mitigação foram avaliadas quanto à sua efetividade. Então, nós continuamos sempre na questão de reinventar a roda. Nós continuamos sempre na questão de vamos implantar porque foi exigido, mas nós não vamos saber se vai funcionar. A análise de efetividade é tão importante quanto a implantação da medida de mitigação. Bom, espero que eu tenha conseguido mostrar alguns dos resultados obtidos. Em breve, todos os produtos analisados, o relatório com todas as análises, procedimentos, estará disponível para poder ser compartilhado com a sociedade. E a partir disso, eu me coloco à disposição, inclusive, para discutir outras estratégias e apresentar, inclusive, para as próprias concessões, as conclusões obtidas a partir do nosso estudo. Ficam disponíveis aqui alguns dos meus contatos e muitíssimo obrigado.